De Bem com o Pão. Voltamos, irmãos, aqui, hoje conversando com a Yara de Jandira, trazendo um pouquinho mais para nós com respeito ao que os materiais têm acrescentado, produzido na vida dela. Yara, nós falamos um pouquinho sobre o material esposa e modelação. O que tu compartilha? Tem mais algum outro material assim que tu sente compartilhar com a gente, Yara? Assim, tem bastante, assim, eu até quero falar que, assim, eu não tinha o hábito de ler, eu não gostava de ler. Acho que isso faz parte de muitas pessoas, né? De não gostarem de ler. E quando eu comecei a ouvir os testemunhos dos livros, eu falava assim, nossa, mas será que tem tudo isso nesses livros mesmo, né? Eu falei, não, eu preciso ver. Certo que eu comecei a ler, aí dava aquele desânimo, mas aí batia aquela curiosidade, né? Aí o primeiro livro que eu comecei foi A Cura Interior, né? E dentro desse livro eu falei assim, nossa, mas tem lá, né? Fala dos capítulos da Bíblia, então você lê o livro e lê a Bíblia, né? Automaticamente. Eu também não tinha o costume de ler a Bíblia, porque eu não entendia nada. Então abri a Bíblia, começava a ler, não entendia nada, já fechava. Ah, Deus não quer falar comigo, não. E devido à leitura dos livros, dos materiais, que a gente vai lendo o livro e ver se realmente está na Bíblia, né? Que é o certo, né? Que a gente tem que examinar as escrituras, né? E isso já bateu a curiosidade de começar a ler mais a Bíblia. Era um desejo assim que eu não tinha, né? E já começou a despertar esse desejo dentro de mim. Então, assim, Deus já começou a clarear já a minha mente. Então, eu já começo a entender, né? Não é aquele entendimento, mas creio eu que Deus vai dar a sabedoria, porque a sabedoria vem dele. E dentro do livro, A Cura Interior, eu vi, assim, pequenos defeitos, assim, que a gente comete no dia a dia, pequenas atitudes que faz toda a diferença para o Cristo, né? E eu falava, nossa, mas eu sou crente, mas eu não ajo desse jeito, eu tenho que mudar, né? Então, o Cura Interior, ele revela muita coisa assim que a gente faz e que Deus não se agrada, né? Então, é um livro assim muito bom, um livro assim riquíssimo em conhecimento, né? E vale a pena estudar, meditar nos livros, sim. Yara, isso que tu falou é muito legal também. Olha só, vocês veem, eu tenho sempre comentado aqui no De Bem com o Pão essa questão. Então, quer dizer, a Yara já era crente há muito. Quanto tempo frequentando igrejas antes de vir para o movimento da Igreja do Senhor Jesus Cristo, Yara? Assim, acho que tinha uns 3, 4 anos, né, que eu frequentava uma certa igreja, né? Quando eu cheguei aqui na igreja, eu vi assim totalmente diferente. Eu achei super estranho, né? Eu falei, nossa, mas essa igreja é muito estranha, porque a gente estava acostumado, né, com uma igreja com muito barulho, com muito, não sei se é a palavra correta dizer, mas com muito teatro, né? E eu acho que isso agrada mais a carne, mais o nosso eu, né? E na igreja do Senhor Jesus Cristo eu vi que não tinha nada daquilo. Era assim, o que o apóstolo passa é conhecimento. Então a gente, às vezes o crente está na igreja há não sei quantos anos, mas não tem conhecimento nenhum, né? E se a gente vai lá pedir uma oração, ele não tem oração para dar, ele não passa assim né, a presença do Senhor para a gente. Por quê? Porque vai para a igreja só por ir, né? Porque está acostumado, porque gosta, né? E aqui na igreja não, eu vi que isso ser crente não é você frequentar a igreja, né? É muito mais, Deus quer muito mais de você, Deus quer que você expande a obra dele, Deus quer que você, né, examine as escrituras, ter um certo conhecimento para você salvar almas, né? E se a gente só for para a igreja só por ir, a gente não vai ter esse conhecimento. A gente tem que abrir a Bíblia, a gente tem que ler, meditar, consagrar nossa vida, pedir para Deus sabedoria para que possamos agir no nosso dia a dia, porque a gente tem que renunciar a cada dia, né? E se a gente não matar o nosso eu, o velho homem, né? A gente vai viver o resto da vida só indo para a igreja e não ter uma experiência com Deus. E chegando aqui na igreja, eu via os testemunhos dos irmãos e eu falava assim, nossa, mas eu não conheço esse Deus, né? Eu só conheço o Deus que as pessoas falam, né? Mas eu não tenho essas experiências. E eu comecei a pedir para Deus, Senhor, eu quero ter essas experiências que esses irmãos têm. Eu quero te conhecer, eu quero, né, ter esse conhecimento de quem é esse Deus, não de um Deus só, né, que a gente ouve falar. E assim, dentro de pouco tempo que a gente está frequentando a igreja, tem mais ou menos uns 4 meses, eu tenho muitas experiências com Deus. E isso, né, não tem dinheiro que
que compra, que paga, né? Só Deus mesmo, e é uma bênção do Senhor, né? Quem não teve a oportunidade ainda, vem, participa, né? Pega os materiais, meditam, né? E Deus vai abrir a mente, vai esclarecer, vai dar entendimento. Momentos como esse que vocês estão vendo aqui é o que eu luto muito, é o que eu me esforço. Eu tenho que falar com o público, você viu aí, você viu esse testemunho? Então tá aí, é o que a gente aqui, através de Bem com Pão, sempre tá trazendo para buscar e levar para você. Você viu que a Yara disse no início do testemunho, ela disse o seguinte: eu não tinha nem o costume de ler, já estava lá uns 3 anos, né? Abria a Bíblia e dizia, Deus não quer falar comigo, porque eu não entendo nada desse negócio. Eu leio aqui, não entendo. Aí pegou um livro, vou ler um livro. Aí começou a ler, ih, rapaz, olha aqui o que diz. Não, peraí, isso tá na Bíblia? Eu já estou na igreja há 3 anos, né? Mas eu nunca li esse pedaço da Bíblia. Eu vou lá, ih, rapaz, tá mesmo. E confere, isso que tá aqui no livro, tá na Bíblia, explica. Olha só, aí começa a entender, começa a ser transformado, começa a modificar. Vocês viram isso? Oh, que beleza, não? É uma bênção a gente ver o trabalhar que os materiais de Toda Venda Sul podem fazer em você. Então, o Marcelo faz propaganda dos livros. Eu vou, em nome de Jesus, irmãos, aqui ser ferrenho e firme para continuar fazendo propaganda. E o que eu não considero de Bem com Pão uma propaganda, eu considero de Bem com Pão uma explanação de como os livros têm essa autoridade do Senhor Jesus Cristo de te ensinar, de te passar a disciplina, a doutrina, de passar para ti a cura, de passar para ti a transformação. Isso é o que eu vejo através do material da editora Venda Sul. E aqui nós vemos, a Yara leu o livro, e rapaz, olha só, começou, além de ela entender o que ela não entendia antes, que abriu, além disso, ficou motivada em ler a Bíblia mais vezes. Isso é uma benção, Yara. A gente tem que aproveitar esse testemunho, isso é uma bênção, porque olha só, ela ganhou uma motivação do Senhor, porque agora ela consegue compreender. E agora ela pode, eu não sei se a Yara já tem, mas é o que eu divulgo através do material da editora Venda Sul. Eu pego eu tô com um problema. Tô com um problema aí de rejeição. Tô me sentindo rejeitado. Aí minha esposa não me nota, né? Logo aqui eu tava aqui brincando com a Yara, que é minha esposa, que eu tava de óculos. Esposa, eu tô de óculos. E ela disse, nem vi isso. E eu vou ter que agora ler o livro Rejeição, Dor Curável, porque ela não notou, né? Não me nota como eu gravo. Olha lá aqui. Que rejeição, né? Show, Satanás, esse negócio de rejeição. Mas aí eu tô com um problema. Como é que eu vou agora dar cabo desse problema na minha vida? Onde eu posso procurar na Bíblia que fala de rejeição? Aí vai complicar, porque quantas páginas tem a Bíblia? Como é que eu preciso de um direcionamento, de uma ajuda? Eu vou ter que ligar para o irmão. Será que o irmão ou a irmã que eu acionar vai saber direitinho? Vai agora. E aí entra, Editora Venda Sul, e tá lá a Editora Venda Sul dizendo, você tem problema de rejeição? Você se sente amargurado? Você sente que não tem atenção na sua vida? Você sente que você é o último a saber das coisas? Daquela rejeição. Rejeição, Dor Curável, é o livro que vai ajudar você. Opa, eu vou lá e compro o livro. Yara fez a mesma coisa, foi lá, comprou o livro e agora eu vou ler, né? Mas, e agora? Como é que eu vou saber? E agora, Yara, o que o livro Rejeição, Dor Curável produz aí que tu pode dizer, olha, o livro tem essa dica aqui para compartilhar com a gente? Então, eu acho que rejeição, né, eu acho que 99% da humanidade, acho que 100% tem um pouco de rejeição, né? E o livro fala que a rejeição é um espírito ruim, né? Um espírito que não vem do Senhor, né? Porque ele lá fala no livro que quando a gente se sente rejeitado é porque a gente ama mais a nós, né? E a gente tem que amar em primeiro lugar a Cristo, porque quando a gente ama em primeiro lugar a Cristo, a gente não sofre mais com esse espírito de rejeição, né? Porque Cristo foi rejeitado, né? E ele continua sendo rejeitado por nós até hoje, porque quando quando a gente desobedece às leis de Deus, nós estamos rejeitando a Cristo. Então isso é um espírito ruim que a gente tem que tirar fora de dentro do nosso coração, porque através da rejeição vai trazer a mágoa, vai trazer, né, a ira, né, que é um sentimento aí que vem destruindo as pessoas, porque cada palavra que a gente joga fora, assim, cada mal palavra dita, né,
a gente destrói pessoas, a gente magoa pessoas, né? E isso traz a rejeição, né? Então a gente tem que tirar esse espírito ruim da nossa vida e pedir para Deus, Deus me livra. Eu até falei, né, pro irmão Marcelo que eu até antes, assim, durante o dia hoje, eu falei assim, não, eu não vou lá fazer o vídeo, né, porque eu não sei o que eu vou falar, né, mas aí isso já é a rejeição, né, mas aí eu falei, não, tem que colocar a obra de Deus em primeiro lugar, né, é igual ele tá falando, aqui não é uma propaganda dos materiais, a gente tá falando do evangelho, né, isso é uma maneira de expandir o evangelho, porque às vezes a pessoa tem uma dificuldade, sim, né, de entender a Bíblia, e aí tem um certo problema, e através dos materiais vocês vão ter esse entendimento, né, porque tá no livro, tá na Bíblia, e aí você vai começar a compartilhar com as pessoas também as experiências que você teve lendo o livro, e Deus vai só, né, ganhando alma, né? Porque às vezes é tão difícil evangelizar uma pessoa, então você vai lá e dá um presente, dá um livro para aquela pessoa, porque às vezes você falando a pessoa não vai aceitar, né? E você dando um livro, ele vai começar a ler, vai vir um espírito de rejeição, sim, mas Deus vai, né, fazer a transformação, porque Ele é o único que transforma, né? E a gente vê como aquilo revela, como tu falou do cura interior, né, Yara? Tu estava lendo lá e disse assim, peraí, só um pouquinho, tô vendo aqui como é que é o crente, deixa eu olhar para minha vida e me examinar. Epa! Tá diferente. Deixa eu ver na Bíblia como é que o senhor acha que tem que ser o crente, o que crê em Jesus. E epa! E agora, iluminado pela situação, posso buscar a transformação. Porque até lá, como é que eu ia saber? Como é que... Eu não tinha conhecimento, então eu andava de qualquer jeito. Eu já falei, não, crente não. Agora, opa, não, peraí, só um pouquinho. Aquele que crê na palavra do Senhor, ele tem aqui um trilhar, um caminho pelo qual ele anda, seguindo os passos de Jesus. E aí, tem que ver se eu estou seguindo. Yara, o que tu comenta, assim, para compartilhar com a gente, que tu lembra, assim, que tu precisou mudar? Sabe que a gente muito fala, assim, da questão das mulheres, né? É onde mais pega, assim, aquela que tá chegando na igreja. Por exemplo, olhar novela, né? Pai, isso eu tive que mudar. Por exemplo, a Yara já trouxe o testemunho aqui de discutir com o marido, né? Já não tá mais discutindo, que a Yara já deu o testemunho. O que tu lembra, assim, Yara? Eu não sei se tu lembra, aliás, né, para compartilhar com a gente, porque aqui não é nada combinado, né, irmãos? Eu vou perguntando, pode ser que eu esteja apertando a Yara aqui, ela não tenha resposta, a gente vai conversando, né, Yara? Não tem problema nenhum. Se tu lembra aí de alguma situação que tu viu lá nessa questão, e, opa, vou ter que mudar. Tu lembra de alguma coisa para compartilhar com a gente? Eu acho assim, a ignorância, né? Porque eu confesso que eu era assim, uma pessoa muito ignorante, assim, uma pessoa assim, que não gosta de levar desaforo para casa, né? Então, qualquer situação que eu achava que eu estava sendo agredida, que eu achava que eu estava assim dentro da minha posição, então eu já me soltava, eu já falava que não tinha que falar, entendeu? E isso eu mudei, graças a Deus, hoje eu estou uma pessoa assim bem mais calma, entendeu? Eu agradeço a Deus por isso, porque hoje acontecem situações na minha vida assim, que eu fico calada, eu falo assim, Senhor, usa-me para que eu possa falar quando eu tiver que falar e que eu possa calar quando eu tiver que me calar, né? Para mim não fazer nada fora da sua vontade, né? E assim, Deus está me usando, Deus está me transformando e eu estou vendo essa mudança em mim. É legal, a gente brinca que é a história do engrossar a pele, né? Porque agora o inimigo tenta jogar os dardos na gente, né? E a pele está tão grossa e tão dura agora, que o dardo bate e cai no chão, né? Não finca o veneno ali, o veneno da ira, da cólera, né? Então agora a pele está mais grossa, porque eu estou mais cheio de Cristo e o Senhor tem levantado os escudos dele e os dardos não passam mais tão facilmente, né? E é muito legal isso, a gente realmente vê como a gente abandona o furor, né? A gente deixa a ira de lado um pouquinho. Agora vem aquelas ofensas que a gente sabia que ia revidar, ia retrucar, ia ficar bravo, ia para cima, né? Hoje a gente já não conta mais até 10, a gente clama pelo Senhor algumas vezes, ó Senhor Jesus, né? Até que a paciência, o amor e a tolerância chegue, né, Yara? É verdade, porque assim,
como eu tenho visto, né, dentro dos livros, que a gente tem que ter o amor ao próximo, porque é fácil a gente amar o marido, os filhos, os pais, os irmãos, né? É fácil amar aquelas pessoas que nunca prejudicam a gente. Agora, difícil é você amar aquele que te fica ali, né, o tempo inteiro te cutucando para você soltar os cachorros, né? Então, assim, é esse que a gente tem que buscar o amor, porque ele é mais difícil, porque aí você está se rendendo a Cristo, né? Então, assim, às vezes o diabo, ele coloca situações ali para você sair fora, para as pessoas até mesmo falar, ué, mas ele não é crente, por que ele está agindo desse jeito? Então, a gente tem que se manter na posição, né, de cristão. Né? Então, quando vir essas situações, a gente tem que, em vez de contar até 10, igual o irmão falou, né? A gente fala, Senhor Jesus, me cobre com teu sangue, né? Eu não posso agir desse jeito. Então, a gente tem que agir ao contrário da vontade do mundo. Né? Porque hoje você vai na rua, tem várias pessoas. E ali é difícil você saber quem é crente e quem não é, porque todo mundo está agindo da mesma maneira. Né? Então, nós cristãos tem que agir de maneira diferente, né? Então, a gente tem que buscar a Deus. É que nem eu falei, a gente tem que renunciar a cada dia. Não é fácil, né? Difícil, né? Às vezes a gente dá aquela escorregadinha, mas a gente tem que, né, se humilhar diante de Deus, pedir perdão, reconhecer que errou, né? Se tiver de pedir perdão, peça perdão. É difícil pedir perdão, mas tem que pedir, né? E também não guardar a mágoa daquela pessoa, porque às vezes a pessoa perdoa só da boca para fora, mas o coração ainda, quando chega perto daquela pessoa, tá cheio de ódio, de rancor, né? E isso Deus não se agrada. E dentro dos materiais, vocês vão ter todo esse conhecimento. Que benção. Então tá aí a dica da irmã Yara, não solta mais os cachorros não. Nós vamos fazer um intervalinho aí e voltamos já já. De bem com o pão.